Boa noite, pessoal. Vamos nos achegando para mais uma reunião, uma meditação do nosso grupo de intercessão, como a gente faz costumeiramente aqui às segundas-feiras, às 20 horas. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. A gente já vai começar. Você vai se acomodando aí, pega a sua Bíblia, se você tiver, deixa aí do lado. Alguns vão abrir a Bíblia, outros vão ligar a Bíblia. De toda forma, tenha uma Bíblia aí na sua mão. Vamos lá, vamos nos achegando. A mesa minha? Não, agora tô sim. O meu nome agora tá definido. Quero aproveitar e falar para você, se você quiser, para você fazer inscrição no nosso canal do YouTube. Você entra lá, pr.nandinho, pr.nandinho. Toca lá no inscrever-se, toca lá no sininho, que você vai receber uma notificação. Sempre que a gente postar alguma coisa lá, você vai receber uma notificação e vai poder nos acompanhar. Nós estamos fazendo uma meditação, né? Um tempo de reflexão 3 vezes por semana. E aí a gente está compartilhando lá no nosso canal do YouTube. Se inscreva lá, você vai acompanhar. Todo dia vai ter uma reflexão lá, uma meditação com base na palavra de Deus. Amém? Vamos dar início à nossa reunião. Vamos começar com uma oração. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo, por esse dia, pela Tua graça, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Colocamos as nossas vidas diante da Tua presença e queremos expressar nossa gratidão ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para estar nos ensinando, para estar falando conosco nessa noite. Visita cada lar, cada casa, cada família, cada um que está nos acompanhando. Que a graça do Senhor esteja sobre as famílias, sobre as casas, sobre os pais e sobre os filhos. No nome de Jesus, que se for necessário, o Senhor esteja colocando anjos para nos guardar aqui e para guardar cada casa, para guardar cada lar.
Obrigado por esse tempo, que seja um tempo de edificação. Nos colocamos na tua inteira dependência, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos eu vou começar a falar sobre um assunto que veio à tona. Eu já falei sobre isso há uns anos atrás com o pessoal da intercessão, quando a gente ainda estava no presencial. E nesses últimos 30 dias, esse assunto ele veio à tona de novo. Andei lendo algumas coisas, andei vendo algumas coisas e eu penso que é um tempo que se faz necessário a gente falar sobre esse assunto, que é um assunto que diz respeito ao abuso sexual. E eu quero usar como um texto aqui para a gente discorrer, e a gente está meditando, um texto que está lá em Gênesis, no capítulo de número 19, ali narra a história, um determinado momento da história de Ló. Eu gostaria de estar lendo e depois a gente vai comentando, falando algumas coisas. Hoje, especificamente, o nosso subtítulo, o título é A Transgressão de Ló. O nosso subtítulo é Saindo do Domicílio do Abuso Sexual. Vamos ler aqui alguns versículos, alguns versos, e depois a gente discorre, a gente comenta alguma coisa, compartilha. Se você tiver alguma pergunta, você manda pra gente, dentro dos nossos limites aí, a gente tenta responder, a gente tenta te dar uma resposta aí. Às vezes não vai ser a resposta que você espera, mas se eu não conseguir responder, eu vou buscar informações com o meu pastor, vou buscar informações em algum lugar, mas a resposta você vai ter. Talvez você não tenha hoje, mas a resposta você vai ter. Gênesis, no capítulo de número 19, diz assim, a partir do verso 1. À tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, levantou-se para os receber, e prostrou-se com o rosto em terra. Disse ele, meus senhores, entrai, peço-vos, na casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés. De madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. Responderam eles, não, antes na rua passaremos a noite. Mas Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele, e entraram na sua casa. Ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães asmos, e eles comeram. Entretanto, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Ele lhes deu um banquete, cercaram a casa. Os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os lados. Chamaram a Ló e lhe perguntaram, onde estão os homens que entraram esta noite na tua casa? Traze-os cá fora a nós, para que os conheçamos. Tem uma versão que diz, para que abusemos deles. Então Ló saiu-lhes à porta, fechou-a atrás de si e disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens. Eu vou-las trarei para fora e lhes fareis como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, pois se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, este indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e pretende ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, isto é, contra Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estendendo a mão, fizeram Ló entrar para dentro da casa. Os homens agora que estavam dentro da casa de Ló. Fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. Então feriram de cegueira os homens que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta.
Disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos têm nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Até aqui a gente vai ler. Veja só, nós conhecemos a história de Ló, sobrinho de Abraão. Tem alguns segredos aqui nas entrelinhas desse texto, mas eu quero me ater mais ao que está escrito e não aquilo que está nas entrelinhas. Ló, nessa época, quando ele vai com Abraão para essa terra aqui, Deus pede para Abraão para ir para um determinado lugar. Abraão sai e, na verdade, Deus não manda Abraão ir com ninguém, mas ele leva o sobrinho. Chegou um determinado momento, se você ler um pouco aqui atrás, você vai ver que houve uma desavença, né, entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão chega e fala para Ló: não dá mais para a gente viver junto, então você escolhe para onde você quer ir. Ló olha para as Campinas Verdes, para os lados de Sodoma, Gomorra e outras cidades que tinham. Eram 5 cidades que havia ali naquela região, e ele escolhe o melhor lugar. E Abraão vai para outro lado. Chega um tempo, Deus anuncia, Deus chama Abraão, e é muito interessante essa parte que Deus fala assim: por acaso eu vou fazer alguma coisa sem falar para o meu servo Abraão, para o meu amigo Abraão? Abraão era conhecido não apenas como o pai da fé, mas como um amigo de Deus, né? E aí tem aquela intercessão de Abraão: Senhor, o Senhor vai destruir aquele lugar? Eu vou destruir. Porque o pecado, o cheiro do pecado chegou até mim e eu vou destruir. Senhor, e se tiver 50 justos ali? Não, se tiver 50 justos eu não vou destruir não. E Abraão entra naquela peleja com Deus que nós sabemos, né? Se tiver 45, 40, 30, 20, 10... E aí Abraão vê que o lugar estava complicado mesmo. Porque ele chegou até os 10, falou para Deus, e Deus falou assim: se tiver 10 justos eu não destruo o local. E aí Abraão se cala e vê que a situação estava complicada mesmo, que aquele local era um local onde a promiscuidade ela tinha se alastrado de uma forma muito grande, o cheiro do pecado daqueles homens tinha chegado até Deus. E Deus já havia assim uma direção clara que Deus iria destruir aquele local. Só que Deus poupa, por amor a Abraão, Deus poupa Ló. E Deus manda 2 anjos lá para tirar Ló daquele local. E aí é onde a gente leu no texto aqui. Veja só, hoje nós vamos falar especificamente, o nosso título é a transgressão de Ló, o pecado de Ló. Mas como subtítulo eu quero usar saindo do domicílio do abuso sexual. Nós fizemos uma pesquisa em uma certa oportunidade, já há um tempo atrás, e eu também eu li sobre outras 2 pesquisas que foram feitas, uma em Curitiba e outra em Belo Horizonte. E a pergunta era: você já sofreu algum tipo de abuso sexual? E a resposta era simples: sim ou não, sem colocar nome, sem constranger ninguém, sem anunciar a identidade de ninguém, só para ter uma noção de como que até onde esse comportamento atingiu as pessoas. E é uma coisa assombrosa, mas de 75% das pessoas que responderam disseram que em um momento ou outro sofreram algum tipo de abuso sexual. De cada 10 pessoas, entre 7 e 8, para a gente ter ideia. Então é um assunto muito complicado, porque é um assunto que o abuso ele é causado no silêncio. Nós costumamos chamar o abuso sexual, da mesma forma que o estupro, a pedofilia, como o crime silencioso, o crime do silêncio. Porque geralmente é feito, e pasmem, é feito por alguém próximo,
No caso do abuso sexual, especificamente, o estupro e a pedofilia nem tanto, mas a pedofilia também se aproxima, mas principalmente o abuso sexual, ele é feito por alguém muito próximo, alguém de confiança da família. Né? Um vizinho, um tio, um padrasto, um irmão, um sobrinho, um primo e assim por diante. E quando a gente fala sobre isso, né, existe toda uma preparação diabólica para que o abuso aconteça. Ele não acontece de uma forma abrupta, de uma hora para outra, não. Ele é uma atitude, é um crime, é um pecado arquitetado. E uma das consequências do abuso sexual é o que nós chamamos de a mordaça do silêncio. Porque após a prática do abuso sexual, geralmente o abusador, ele ameaça a vítima. Se você contar, eu vou fazer isso. Se você falar para alguém, vai acontecer isso. Se você falar para o seu pai, eu mato seu pai, eu mato sua mãe, eu mato seu irmão, eu mato você e assim por diante. É feita uma ameaça que é colocada espiritualmente, é lógico, uma mordaça na boca da vítima. E ela, por medo, né, a princípio o medo, e depois vai acumulando outros tipos de comportamentos, né? Medo, constrangimento, sentimento de culpa e assim por diante. Uma série de comportamentos que vai desenvolvendo ali no psicológico da vítima e ela não consegue falar. Só que o fato dela não conseguir falar, ela também não consegue sair daquele local que nós chamamos de o domicílio do abuso sexual. E aqui nós não estamos falando geograficamente, nós estamos falando espiritualmente, um ambiente espiritual onde a vítima ficou presa lá no passado, talvez, ou talvez esteja acontecendo ainda, mas ela está presa. E ela não consegue sair daquele local. Ela se sente amarrada naquele local. E passa-se ali tempos, meses, anos até, e ela não consegue sair daquele local, daquele domicílio onde aconteceu aquele abuso ou aconteceram aqueles abusos, porque tem pessoas que sofreram por anos. Nós fizemos uma audiência de uma vítima que ela foi abusada dos 9 aos 14 anos por um padrasto. Então, quando já na fase adulta que a pessoa começa a ter entendimento, começa a ter discernimento do que aconteceu, ela começa a ter sequelas, começa a perceber as consequências e ela percebe que ela está amarrada lá naquele domicílio, lá naquele passado e ela não consegue sair. E aí nós entramos aqui na transgressão de Ló, saindo do domicílio do abuso sexual, né? Aqui o domicílio do abuso sexual, especificamente no caso de Ló, é Sodoma. Uma cidade totalmente promíscua. Os anjos chegam na casa de Ló. Para a gente ter uma ideia, os homens da cidade, tanto moços como velhos, cercam a casa de Ló e falam: traz aqueles homens que entraram na sua casa aqui para fora, porque nós vamos abusar deles. E Ló, eu creio que conhecendo ali o ambiente, porque ele morava naquele ambiente, ele sai, fecha a porta atrás, ele fala: meus amigos, né, meus irmãos, ele usa aqui um termo, meus irmãos, verso 7, meus irmãos, eu tenho 2 filhas virgens, vai analisando você aonde que chega o absurdo quando a pessoa entra em um ambiente de promiscuidade na área sexual. Olha o absurdo. Eu tenho 2 filhas virgens, eu vou entregar elas para vocês abusarem dela, mas não toquem nos homens que entraram na minha casa. E aqueles homens ali, sabe o que eles dizem? Nós não queremos suas filhas, que são virgens. Nós queremos eles.
E é daí que surgiu a nomenclatura do pecado da sodomia. Sodomizar. Sodomia é o pecado feito no sentido de abuso sexual do homem. Sodomizar é um abuso sexual anal. Eles estavam assim, totalmente envolvidos em um ambiente de promiscuidade, em um ambiente de abuso. Eles não queriam as meninas, eles queriam os homens. E aí vem o juízo de Deus. Porque o juízo de Deus ele não é imediato, mas ele é certeiro. Ele é preciso. Ele não acontece no ato. E eu creio que não acontece no ato por conta da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Ele dá tempo para o pecador se arrepender. Por isso que não é no ato. Alguns pecados no Antigo Testamento, eles tiveram consequências imediatas. Nadab e Abiú e assim outros. Mas muitos de outros pecados, o juízo não vem de uma forma imediata. Mas ele é certeiro, ele vem. E ele atinge aquele que está em atos de injustiça contra Deus. E Deus libera o juízo sobre essa cidade de Sodoma. E aí, os anjos vão lá. Mas veja só, quando a Bíblia fala aqui que quando os anjos, na manhã seguinte, eles acordaram para sair, era para sair antes do pôr do sol, a Bíblia fala que eles começaram a apressar para que Ló saísse da cidade. Eles começaram a acelerar Ló. E a Bíblia fala assim que Ló, porém, se demorava. Se demorava a quê? A sair do ambiente do abuso sexual. Ló se demorava. E é assim que acontece com a vítima de abuso sexual. Ela não tem forças. Ela se demora. Passa-se anos, passa-se tempo, mas ela não consegue sair daquele local. Ela precisa de alguém para estender as mãos, para conduzi-la, para ouvi-la. Porque, como eu disse, esse é o pecado do silêncio, esse é o crime silencioso. Coloca-se uma mordaça na boca da vítima para ela não falar sobre aquilo. E ela fica literalmente engasgada com aquilo tempos e tempos. Ela não consegue falar, ela precisa de alguém de confiança para falar, para que a cura venha. E a cura, nesse caso, ela começa com a pessoa falando, colocando para fora aquilo que aconteceu. Todo aquele sentimento que ela tem, talvez de culpa, talvez sentimento de ódio, talvez ressentimento, sentimento de dor e assim por diante. A cura começa com a pessoa falando, mas ela precisa de alguém de confiança, senão ela não consegue sair daquele domicílio. E aqui, nesse caso específico, os anjos tiveram que pegar nas mãos de Ló e arrastar ele para fora daquele domicílio. Em algumas situações, essa pessoa vai precisar que orientadores, discipuladores, pastores, pais, mães, quem for ajudar ali, segure literalmente na mão dessa pessoa e arraste ela para fora desse ambiente de abuso sexual. E não é fácil tocar nesse assunto, mas é necessário. Eu falava recentemente, quando eu falei sobre a educação de filhos, que existe uma guerra. Existe uma guerra na questão da pedofilia, do abuso sexual, da violência doméstica, mas agora travou-se literalmente uma guerra contra a pedofilia, contra o abuso sexual. E tem todo uma arquitetura por trás disso daí. Tem muito dinheiro envolvido, tem muito tráfico humano envolvido. Agora, recentemente, um ator norte-americano, que agora me fugiu o nome dele, eu sei que ele fazia aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris, e ele fez uma apresentação, não lembro o nome dele, dá uma olhada aí, Guilherme, pra mim.
ele fazia a apresentação daquele Got Talent, né? Era um negro forte, e ele fez uma declaração bombástica agora nos Estados Unidos, travando Terry Crews, é isso mesmo, Terry Crews, o nome dele, era o Julius, do Todo Mundo Odeia o Chris. Terry Crews, ele fez uma declaração bombástica, declarando literalmente uma guerra contra um site que ele é mundial, ele é norte-americano, mas ele é mundial, chamado Pornhub, alguma coisa assim, Pornhub, uma coisa assim. É um site pornográfico que tem muita sexualidade infantil, muito abuso sexual infantil. Então é uma guerra contra um império muito grande. Mas as pessoas precisam ser ajudadas. Então, se você sabe de alguém que está em alguma situação de abuso, estenda as mãos. Ela não consegue sair dali sozinha. Ela vai precisar de ajuda. Se você sabe, denuncie. Denuncie, nós temos que tomar partido, o partido das crianças. Denuncie, a pessoa ela está vulnerável. Ela está com a mordaça, ela não consegue falar, ela precisa de ajuda. E aqui, né, Ló não conseguia sair desse domicílio. Os anjos tiveram que pegar na mão dele e tirar ele dali. O que nós percebemos hoje é que são muitas pessoas que enfrentam essa terrível dificuldade de deixar para trás o domicílio da imoralidade, do abuso, das feridas causadas pelo abuso. Tem pessoas que não conseguem deixar esse local. E é lógico que nós não estamos falando, deixa eu frisar aqui, nós não estamos falando de um local geográfico, nós estamos falando de um ambiente espiritual onde a pessoa entrou e ali ela ficou amarrada, ela ficou presa. Muitas pessoas têm estado nesse lugar de cativeiro e a esperança é que Deus possa abrir os nossos olhos para nos posicionarmos e reagirmos, estender as mãos para quem precisa. E ao estudar a história de Ló, né, nós deparamos com um homem de uma família que tinha tudo para dar certo. Ló era um homem que tinha tudo para dar certo. Sobrinho de Abraão. Muito rico. A palavra de Deus lá na frente diz que Ló era justo. Veja só. Mas mesmo o justo, quando ele entra em um ambiente de imoralidade, em um domicílio de imoralidade, ele começa a ficar entorpecido. Ele começa a ter uma cegueira espiritual. Ele precisa de ajuda. Um homem que adquiriu uma herança tremenda junto com Abraão, que era o amigo de Deus, né? Mas acabou deixando uma descendência. Veja só, olha quem era Ló, sobrinho de Abraão. Recebeu uma herança tremenda, mas acabou deixando uma descendência terrivelmente amaldiçoada. Os filhos de Ló, que eram Amon e Moabe, né? Pai dos Amonitas e dos Moabitas, que ele gerou, eram filhos e ao mesmo tempo netos, porque ele gerou esses filhos com as próprias filhas. Foram povos totalmente amaldiçoados. A Bíblia fala em Êxodo, Deuteronômio capítulo 23, verso 2, que o Moabita e o Amonita não entrarão na congregação do Senhor até a sua 10ª geração. Olha só que sentença que foi liberada. Porque era um povo amaldiçoado, era um povo que, volta e meia, se você pegar a Bíblia e você começar a fazer um tour pela Bíblia, você vai ver sempre tendo batalha entre os israelitas e os moabitas, entre os israelitas e entre os amonitas. Era um povo que perseguia o povo de Israel. Infelizmente, aqui nós não temos uma história de sucesso, de vitória, de conquista, ou até de um grande testemunho, né, que alguém
que tenha conseguido vencer o abuso sexual ou o homossexualismo, porque o pecado que predominava em Sodoma era a sodomia, ligado ao homossexualismo. Nós não temos uma história com um final feliz. Muito pelo contrário. Temos aqui uma história onde o abuso sexual e o homossexualismo fizeram estragos tremendos na família de Ló. Na verdade, Deus tirou Ló de Sodoma, mas não conseguiu tirar Sodoma do coração de Ló. Acabou sendo abusado sexualmente pelas suas próprias filhas, né? As únicas sobreviventes de Sodoma. Eu creio que você conhece a história. Se você não conhece, lê lá no capítulo 19 de Gênesis, você vai ver, né? Elas estavam saindo com o pai e com a mãe olhou para trás, né? Dá um outro estudo, né? E se transformou numa estátua de sal, olhou para trás, sentiu saudade daquele local onde ela se estabeleceu ali. E os historiadores dizem que Sodoma, aquela região ali, era uma região muito fértil, muito dinheiro, atraía muito luxo. Por isso que eles aceitaram que Ló fosse morar naquele local. E aquilo entorpeceu também a mulher de Ló, que ela sentiu saudade quando estava saindo e olhou para trás. E Deus falou, não olhe para trás, não sinta saudade desse local, não sinta saudade desse ambiente. E ela olhou e se transformou numa estátua de sal. E daqui a pouco Ló está em um local, em uma caverna, com as suas 2 filhas. E eu quero ler essa parte para você aqui no verso de capítulo 19, verso de número 31, diz assim, então a primogênita disse à menor, nosso pai já está velho, e não há homem na terra que venha deitar-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a nosso pai vinho a beber, e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência do nosso pai. Olha só se essas filhas já não haviam sido influenciadas pelo ambiente de moralidade que eles estavam vivendo. E aí a gente sabe, na primeira noite a primogênita dá vinho, Ló fica bêbado e ela se deita com ele, engravida, na outra noite dá vinho de novo, Ló se deita com a mais nova, engravida, e aí as duas geram Amon e Moabe. E eu gosto quando Deus permite que essas histórias elas estejam aqui na palavra de Deus, para mostrar que a Bíblia não é feita só de vitórias, como muitas pessoas estão falando aí. Vem para a igreja que você vai ter a vitória, vem para a igreja que você vai conquistar isso, vem para a igreja que você precisa morrer. Venha para cá que você precisa aprender com Jesus o que é ter uma vida de renúncia. É isso que a igreja deveria ensinar. Eu sei que tem muitas que ensinam. E aqui está narrando aqui as mazelas de um homem. Porque e deixa eu abrir um parênteses aqui. Porque aqui, veja só, algumas pessoas estão tentando se segurar em alguns argumentos. Então, o meu problema está na paternidade, o meu problema está porque o meu pai foi um abusador, o problema da humanidade está no pecado. O homem é um homem caído, ele caiu lá no Éden. E de lá para cá foi só corrupção. Qual que é a salvação para o homem? Qual que é o remédio para esse tipo de pecado? Jesus que morreu na cruz e levou o meu e o seu pecado. É nascer de novo, é morrer para esse mundo e agora nascer uma nova vida em Cristo. A minha fraqueza é o vício. Porque o meu avô era isso. Porque o meu avô era macumbeiro. Porque o meu avô fumava. Porque o meu avô fez isso. Porque o meu pai fez isso. Aí você vai chegar no seu pai, no seu avô, no avô do seu avô, no bisavô do seu avô, no tataravô do seu avô. E vai chegar em Adão. O pecado original lá no começo. A queda do homem foi lá. E de lá para cá,
Foi só queda. Até Jesus chegar e restaurar todas as coisas. Qual que é o remédio, pastor? Qual que é a cura? Jesus, que levou o meu e o seu pecado lá naquela cruz e nos deu vida e vida em abundância. Eu preciso morrer para esse mundo, morrer para os meus desejos e agora nascer em Cristo. Esse é o remédio. Veja só, quando nós mergulhamos na história dessa família, né, nós conseguimos observar algumas coisas que Deus tem nos dado uma carga muito grande sobre a família. Eu venho falando, eu acho que já faz um mês, quase 2 meses já que eu venho falando sobre criação de filhos, sobre pais, como pais educar filhos e uma série uma série de estudos aqui que a gente tem falado sobre família, porque na verdade a queda do homem não foi na igreja, a queda do homem foi na família. Então tem vindo essa carga de responsabilidade sobre nós para falar sobre família. E esse texto fala de pessoas que perderam a disposição espiritual. Isso tem sido uma febre muito grande na vida das pessoas. Quando você perde a disposição em Deus e o fogo do Espírito na sua vida, a próxima coisa a ser perdida é a sua visão. É a sua direção. Quando alguém se desloca da visão, de focar Jesus como Senhor da sua vida, de ter um alvo na sua vida, de viver segundo os princípios do Senhor, ela também acaba comprometendo a unção, aquela capacitação que Deus dá para você vencer o pecado. A unção e a missão, a capacitação para você vencer o pecado e a missão de ajudar outras pessoas a vencer o pecado da mesma forma que você venceu. O interessante aqui é que Ló, ele saiu com Abraão em seu chamado. Havia deixado tudo para trás, começa uma nova vida. E olha só, juntos eles cresceram. Tem pessoas que até entendem inicialmente aquilo que Deus quer para elas. Elas começam a crescer. Elas começam a deslanchar. Mas, se elas não forem tratadas naquele domicílio lá atrás, no passado, onde elas foram tocadas, onde elas foram abusadas, em algum momento o diabo vai se aproveitar dessa situação para travá-las, para amarrá-las, para enganá-las, para manipulá-las e para trazer à mente delas a cada momento um sentimento de culpa, um ressentimento de dor, trazer à mente delas aquela ferida que foi causada. E às vezes elas ficam totalmente estáticas, não conseguem sair. Outra coisa interessante é que, ao mesmo tempo em que as pessoas prosperam, né, que elas crescem, elas começam a perder a visão de Deus. Elas começam a valorizar muito mais aquilo que elas têm do que aquilo que elas são. Ló cresceu, prosperou, ganhou dinheiro, ficou rico, mas perdeu a sua essência. E as consequências vêm. As consequências são os conflitos. Conflitos que começam internamente e depois eles exteriorizam. E a pessoa começa a ter algumas atitudes que às vezes ela mesma desconhece. A Bíblia diz que houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E foi necessária uma separação ali. E quando Abraão cede os seus direitos para Ló, veja só, Abraão era o mais velho, Abraão era o tio, Abraão é quem tinha a prioridade na escolha. E ele chega para Ló e fala para Ló escolher. Qual que seria a atitude correta de Ló? Uma atitude de honra, uma atitude de respeito, devolver para Abraão o direito de escolha, porque ele era o mais velho, ele deveria ser honrado. Mas Ló se deixou levar pelo seu
olhar. Como diz em 1 João, a concupiscência dos olhos. Ele olhou e viu as campinas verdes do Jordão, era onde se situavam ali as cidades de Sodoma, Gomorra e tem outras 3 cidades que eu não lembro aqui o nome, mas eram 5 cidades lá. Ele se deixou levar pela concupiscência dos olhos e falou: é para cá que eu vou, porque ele já estava com o coração corrompido, ele já estava sendo levado pela concupiscência de seus olhos. Esse ponto é o ponto da ruptura, onde Ló perde a visão de Deus para ser conduzido pela sua própria visão. Algumas pessoas até começam bem na visão de Deus, mas chega um determinado momento que elas começam a se corromper. E elas perdem a visão de Deus e começam a caminhar, a andar com a sua própria visão. E a visão do homem é corrompida. A visão do homem é falha. A visão do homem é cheia de concupiscências. A visão do homem é cheia de cobiça. A prosperidade muitas vezes oferece um ambiente de ociosidade espiritual que favorece a decadência e a depravação. Vou falar de novo. A prosperidade muitas vezes oferece um ambiente de ociosidade espiritual que favorece a decadência e a depravação. A pessoa começa a prosperar, começa a ter dinheiro, começa a ter bens, e ela tem um falso sentimento de poder. Ela acha que ela pode tudo, que ela pode fazer tudo. O homem acha que ele pode ter a mulher que ele quiser, o carro que ele quiser, que ele compra tudo. A gente vê isso nos políticos aí. Compram tudo. Mas vai ser uma questão de tempo e o juízo virá. Como veio no caso de Ló. É muito importante a gente entender aqui o retrocesso da família de Ló, que reflete fortemente o aspecto real. E eu quero ter muito zelo para falar sobre isso, porque não é um julgamento, é uma crítica no sentido de ferir. É mais um alerta, é mais um alerta. É lógico que eu não sou louco de tocar na noiva de Cristo, mas como um alerta, é muito importante nós entendermos esse retrocesso da família de Ló, que ele reflete o quê? Fortemente um aspecto real da igreja atual. Pessoas que começaram muito bem, só que de repente elas começam a parar. Pessoas que chegam na igreja, a maioria das pessoas que chegam na igreja, elas precisam de um socorro, elas precisam de ajuda, elas estão passando por algum problema. E Deus, como Ele é rico em misericórdia, Ele é poderoso, Ele vai estender as mãos e vai ajudar. Só que em um espaço muito curto de tempo, essas pessoas começam a se esquecer. E elas voltam, e porque Deus, Ele é um Deus também que quer abençoar os seus filhos, às vezes elas começam a ter uma certa prosperidade, começam a crescer, e logo elas se esquecem. Começaram muito bem, só que de repente elas começam a parar. Como aqueles que dão tudo no início de uma maratona, mas que rapidamente começam a ver as suas forças se esvaindo, terminando, o fôlego exaurindo. Não souberam administrar os esforços e agora estão num lugar perigoso, sem consciência do perigo em que estão vivendo. Esse foi o drama da família de Ló. Ló começou muito bem. Foi comissionado, cheio da visão de Deus, abandonou tudo. Sua família, sua casa, sua terra, sua nação. Foi, junto com Abraão, atender o chamado de Deus. Apesar de Deus não ter chamado especificamente ele, mas ele acreditou no chamado que Deus tinha para Abraão. Prosperou, Ló prosperou, mas infelizmente colocou seu domicílio na terra da imoralidade. Muitas pessoas, quando começam a prosperar, começam a crescer, sorrateiramente, elas começam a estabelecer o domicílio delas na terra da imoralidade. Começa a se envolver
com pessoas imorais. E deixa eu falar algo muito claro e muito aberto aqui. Se você ainda tem no seu celular, meu irmão, aqueles contatinhos com pessoas, ei, você está na terra da imoralidade. Tem uma senha no seu celular que a sua esposa não pode ver, você está na terra da imoralidade. O que você tem para esconder? Eu falo para os irmãos porque as irmãs são menos, mas nos últimos dias até algumas irmãs, algumas mulheres, senha no celular, contatos que o marido não pode ver. Estão em um ambiente da imoralidade. E não cabe na minha e na sua cabeça que essa Bíblia aqui é a mentira. O juízo de Deus virá. O juízo de Deus vai chegar. Gálatas é muito claro quando ele narra ali as obras da carne, e algumas delas estão ligadas à prostituição, a adultério, à promiscuidade, a desejos sexuais ilícitos, estão elencados ali. E o texto é muito claro de Gálatas, que não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. Pessoas estão em um ambiente de imoralidade e estão achando que Deus é cego, que Deus não está vendo. Ou acreditam numa hipergraça que no último momento Deus vai ter compaixão e misericórdia. Ei, Ele tem compaixão e misericórdia do arrependido. E não daquele pecador contumaz que insiste em viver na terra da imoralidade. O juízo veio para Ló. E do jeito que veio para Ló, vem para nós. Mas agora em Sodoma ele tinha uma vida espiritual bem confortável. Tudo era mais fácil. A esposa de Ló se sentia muito bem ali. E olha só, as pessoas não eram taxativas. Viviam bem em relação à sua consciência. Suas debilidades morais. Não eram, as debilidades morais não eram mais notadas. Afinal de contas, o pessoal dali era bem liberal, né? Discernimento espiritual começa a ser silenciado, o coração foi criando raízes, acomodando-se àquela nova situação. Como diz um determinado pastor, um ferido, ele vai se encostando em outro ferido, para que é até nojento, mas é isso que ele fala, para que um esteja lambendo a ferida do outro, para que um esteja dando respaldo ao comportamento pecaminoso do outro. Foi isso que aconteceu com Ló. As pessoas não cobravam ele por conta do estilo de vida que ele tinha. Então para ele estava cômodo. Aqui tá bom para mim, ninguém pega no meu pé, não tem pastor para me cobrar, não tem irmão, aqui não tem nem Bíblia para ler. Então para mim tá cômodo aqui nesse território da imoralidade. Deixa eu continuar massageando meu ego e satisfazendo os meus desejos da carne aqui. O juízo de Deus virá e não tardará, como diz a palavra do Senhor. Uma sonolência espiritual envolve Ló e sua família. Porém, ele estava se detendo em um lugar totalmente perigoso, espiritualmente falando. É mais ou menos quando nós falamos que algumas pessoas até dizem, né? Uma vez conversando com um amigo, ele falava assim, eu já sofri demais pelo evangelho, já batalhei muito, agora eu quero conforto. Bom, a partir do momento que a gente decide por Jesus, como o próprio Jesus disse na palavra dele, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E olha, pelo meu nome vocês vão ser perseguidos, caluniados, mentindo dirão todo mal contra vós. Fica tranquilo, que eles já fizeram isso contra os meus profetas. Grande é o vosso galardão no céu. Permaneçam firmes. É isso que Jesus está dizendo. Agora as pessoas elas estão querendo ter uma vida confortável.
confortável humanamente falando, talvez Deus possa até permitir a gente ter um certo conforto, mas espiritualmente nós vamos viver uma batalha constante. Enquanto nós estivermos nesse corpo revestido da carnalidade, nós vamos ter uma batalha constante. Até aquele momento que Jesus vir arrebatar a igreja e nós formos revestidos, esse corpo carnal for revestido da incorruptibilidade, nós vamos ter batalhas. Paulo fala assim: o meu espírito luta contra a minha carne diuturnamente. O espírito querendo agradar a Deus e a carne querendo agradar o pecado. Quando Deus levanta Abraão como intercessor, vem uma mensagem muito clara para Ló: saia desse domicílio. Há perigo aonde você está. Veja bem, Ló não era um grande pecador. A Bíblia descreve ele como um justo, como eu falei, mas um justo que se acomodou. Um justo que, por causa da transgressão, trouxe consequências catastróficas que atingiram a sua família, e de geração em geração. Saia desse ambiente de imoralidade, saia desse domicílio de abuso sexual. Se você passou por isso, peça ajuda. Você precisa sair desse lugar urgente. E é incrível como que existe uma perseguição totalmente diabólica. A pessoa ela foi abusada uma vez, passa algum tempo, ela pode até mudar de cidade, mas no lugar que ela chega, alguém vai chegar, vai começar a circundar ela e vai tentar abusar de novo. Eu lembro da história de uma jovem em Curitiba que por 3 cidades que ela passou, nas 3 cidades ela foi assediada, tentaram abusar dela. Uma perseguição totalmente diabólica, uma opressão maligna. Saia desse local, peça ajuda. Se você não conhece a Cristo ainda, hoje é o tempo de você abrir o seu coração e pedir: Jesus, me ajuda. Eu quero que o Senhor seja o rei da minha vida, o meu Salvador. Não apenas o meu Salvador, mas o meu Senhor. Me ajuda, traz cura para o meu coração, restaura a minha vida. É hoje é o dia. Se você não tem ninguém para pedir socorro, nós estamos à disposição. Entre em contato com a gente. Se você tem alguma pessoa perto de você, alguém que é experiente, peça ajuda. Peça ajuda. Saia desse local, desse ambiente. Eu vou parar por aqui. Como eu disse, na verdade eu quero começar assim uma série. Tem bastante coisas aqui interessantes para a gente meditar, para a gente falar. O nosso tempo é curto. E eu vou parar aqui. Na segunda-feira que vem eu vou continuar essa série sobre a transgressão de Ló. A primeira é saindo do domicílio do abuso sexual. A semana que vem é discípulo ou sombra? Você é um discípulo ou você é uma sombra de alguém? Vamos continuar falando de Ló e vamos continuar falando sobre abuso sexual. Tá? Nós não vamos sair desse assunto. Nós vamos continuar, não sei aí, talvez mais umas 2 segundas-feiras, não sei. A direção que Deus der aqui. Tá? Segunda-feira a gente continua. O tempo passa muito rápido e a gente nem percebe, mas nós vamos continuar falando desse assunto. Amém? Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Tem algum pedido de oração? Nós vamos orar agora. Pedidos de oração. Vamos orar pela Érica Cristina, pela Dona Geni, pela Mariana, pela Odete, pelo Bruno Luiz e família. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar essas vidas diante do Senhor. Obrigado por cada uma delas. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada uma, Pai. Abençoa, Deus, com cura, com libertação. Se alguém precisa, Deus, ó Pai, de uma porta aberta, que o Senhor esteja abrindo uma porta de emprego. Restaura a saúde, Deus, ó Pai, de cada uma dessas vidas. Toca com o teu poder, meu Deus. No nome de Jesus, visita os lares, as casas, as famílias. No nome de Jesus, que o Senhor esteja trazendo a tua paz, Deus, o teu amor, envolvendo essas pessoas, Deus, ó Pai, com o teu amor. Eu libero a bênção do Senhor sobre cada vida que nos acompanhou aqui nessa noite. Que o teu nome seja glorificado na vida de cada uma, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.
Eu quero indicar um livro aqui. Como eu disse, na semana retrasada eu tinha mudado um pouco o norte. Eu quero indicar esse livro aqui para você. Ele veio para libertar os cativos, da doutora Rebeca Brown. Tá? Eu indiquei um livro dela semana retrasada, Vasos de Honra. Eu quero indicar esse livro aqui. Ele veio para libertar os cativos. Esse livro ele é bem ligado à área de intercessão, de batalha espiritual. É um livro que me ajudou muito, esse livro. Foi muito edificante. Ele foi praticamente um divisor. Quem leu ele pela primeira vez foi minha esposa e ela me apresentou esse livro e quando eu li, eu me apaixonei. Foi quando Deus despertou no meu coração o chamado para a área da intercessão. Foi após a leitura desse livro aqui. Ele veio para libertar os cativos, da doutora Rebeca Brown. Amém? Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de fazer a sua inscrição no meu canal do YouTube. Nós vamos colocar, hoje ainda eu vou colocar essa primeira parte desse estudo lá no canal do YouTube. E se você puder também, faça a inscrição no nosso canal da Igreja Batista da Esperança. Irmão, não paga nada. É só você entrar lá, tocar no inscrever. Pastor, eu não quero receber notificação nenhuma. Não tem problema, você não toca lá no sininho. Mas se inscreva lá, dá uma força pra gente. Quanto mais inscritos nós tivermos, nós vamos ter mais facilidade para estar transmitindo esses estudos e essas mensagens. Amém? Deus abençoe a sua vida. Quero mandar um abraço para o pessoal que esteve nos acompanhando. Aí, que Deus abençoe cada um. Obrigado. Tem alguns amigos meus que sempre estão me acompanhando, sempre estão ouvindo aí os nossos estudos nas segundas-feiras. Deus abençoe meus primos, meus tios lá do Pernambuco, que também estão nos acompanhando, a Lula em São Paulo. Deus abençoe, glória a Deus, até segunda-feira, se assim Deus o permitir. Se Ele não voltar para buscar a sua igreja, segunda-feira nós estaremos aqui novamente. Deus abençoe e até a próxima.